Bom dia! Nessa sexta linda, tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. E eu tava lembrando da rainha Vasti, a história dela, uma breve parte, né, da história dela tá no livro de Esther. E Vasti foi esposa do rei antes de Esther. E a gente foca muito em Esther porque a história da Bíblia é a história de um povo. Então a gente vai focar na judia, né? Vasti não era uma judia. Mas ela tem a história dela, porque cada um tem a sua história. E a gente fala muito que nós cristãos, que nós fomos adotados por Deus, que todos nós fomos incluídos. Não são mais só os judeus, né? Os gentios também fazem parte, só que às vezes a gente acha que a gente fala desses gentios só como se fossem os cristãos só, sabe? E todo mundo faz parte, porque Deus trata cada um de um jeito e Ele dá conta de encontrar quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas Ele tem um plano para cada um. E quando a gente acha que nós somos mais importantes, somos os escolhidos, a gente cai no erro dos judeus, achando que só eles só eles que são os eleitos. A gente fala muita coisa, né? A gente desconstrói muita coisa ao nosso favor. Isso é muita loucura. Eu tenho tentado cada vez mais melhorar isso em mim, porque isso que é natural do ser humano, né? Quando está relacionado a gente começa a olhar, a gente tem um outro olhar. E eu quero ter um olhar bom em relação a todo mundo, porque cada vez mais eu sei que eu não posso mandar na vida de ninguém, que eu não sou dona da vida de ninguém, que eu não tenho controle da vida de ninguém, eu não tenho controle da minha vida, eu tento ter, eu não tenho controle da vida dos meus filhos, eles fazem as escolhas deles, né? Então, Vasti, naquela época, a própria rainha não podia se chegar ao rei, não podia ir ao encontro do rei sem ser avisada, sem ele ser avisado, sabe? Sem ser chamada. E também não podia negar um pedido do rei. Só que Vasti, ela sabia quem era seu marido, ela sabia da sua vida. O rei estava dando uma festa e em um determinado momento, Vasti também estava com as suas amigas, enfim, ele a chamou. E ela disse não. E aquilo era uma afronta. Você imagina se todos de Suzã, se as mulheres soubessem que Vasti, ela disse não para o rei, ia ser uma coisa horrorosa. Então ela foi destituída. Só que a rainha Esther, ela foi até ao rei, sem avisar também, o que era uma afronta. Imaginem. Se a galera, se a mulherada de Suzã soubesse que a rainha Esther decidiu ir falar com o rei sem cumprir os protocolos, ia ser uma afronta. Ah, mas a rainha Esther é porque tinha um propósito. A rainha Esther, a rainha Esther. É muito louco isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? A rainha Esther é a rainha Esther mesmo. Só que a Vasti também é a Vasti. Então, como essa história de um povo, a gente fica com um olhar, nossa, Vasti foi desobediente. A rainha Esther não, porque a rainha Esther estava debaixo da mão de Deus. Não, as duas não foram corretas. E Vasti, eu tenho certeza que ela teve a sua história depois de sair, ser destituída como rainha, ela teve a sua história com Deus, e Deus a abençoou, Deus a encontrou, enfim. E a rainha Esther teve a dela, porque cada um tem a sua história. E nós não temos que ficar dando jeitinhos ou termos, aquele ali podia, porque aquele ali fez isso, porque aquele ali é de Deus. Não, aquele ali, o errado é o errado e o certo é o certo.
Não cabe a nós ter esse olhar. Cabe a nós não julgar, cabe a nós entendermos que cada um tem sua vida e cabe a nós entendermos, termos a certeza que o Deus do universo é o Deus de todo mundo e que Ele vai encontrar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser e que Ele tem os seus métodos. Eu sei da minha verdade, eu sei da minha confissão. Eu respeito a verdade do outro, a confissão do outro, eu quero caminhar com ele. Se eu quero que ele queira saber um pouco da minha, eu quero estar perto dele, eu tenho que estar perto dele para ele se interessar. Mas a coisa mais importante, eu creio no Deus misericordioso, que tem um plano de resgatar todos e tem um plano de se relacionar com todos. Pensem nisso, tá? Até amanhã. Beijos.